Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as aflições de Jó. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Livro de Jó, capítulo 1, versos 6 ao 8. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também entre eles Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal." Querendo tipo que justificar o motivo de Jó ser reto, justo, temente a Deus e se desviar do mal, o fato de Deus o ter cercado ele de bens. Então, sendo assim, o Senhor permitiu primeiramente que ele tocasse nos bens de Jó. Mais uma vez, Satanás se apresentou diante dele e falou: "Ele ainda te serve, porque ele tem os filhos, ele tem saúde. Toca neles e verás que ele te blasfemará em seu rosto." E assim ele o permitiu, e para a surpresa de Satanás, Jó continuou íntegro. Durante muito tempo, até mesmo eu me questionava por que Jó passou por todas essas aflições que ele passou. Primeiro perdeu todos os seus bens, as suas fazendas, depois perdeu de uma vez só 10 filhos. E na sequência, como se não bastasse, ele perdeu a sua saúde, tendo uma doença chamada lepra, na qual ele precisava ficar em cinzas e se coçava com um caco de telha. E para completar, a sua esposa, que estava angustiada, declarava: "Amaldiçoa esse Deus e morra." E por que tudo isso sobreveio sobre Jó? Existem pelo menos duas razões de tudo isso acontecer com Jó. A primeira, Deus provando a sua soberania. Deus ele é poderoso para usar pessoas, circunstâncias ao nosso favor, para fazer com que nós consigamos chegar ao objetivo que ele precisa que nós alcancemos. O segundo motivo, Jó precisava ser aperfeiçoado. No decorrer do livro de Jó, no auge da sua aflição, ele declara: "Tudo aquilo que eu mais temia me veio a acontecer." Então o Senhor ele permitiu que acontecesse aquilo com os filhos dele, porque ele temia tanto que ele fazia sacrifícios pelos seus pecados e sacrifício pelos pecados dos filhos, se caso eles tivessem cometido algum erro. Então nisso a gente consegue entender que o que ele mais temia veio acontecer para ele ser aperfeiçoado. Chegamos à conclusão que a aflição, o deserto, ele faz com que nós venhamos nos achegar mais perto de Deus e sermos aperfeiçoados por ele. Mas a pergunta que não quer calar: será que se eu e você estivermos em extrema aflição, nós continuaremos íntegros, retos, temente a Deus e se desviando dos maus caminhos? Eis a questão para você meditar. Eis a pergunta que não quer calar. Como seria se nós passássemos por aflições? Será que nós continuaríamos com a mesma integridade? Será que nós continuaríamos andando em retidão? Será que nós continuaríamos nos desviando do mal? É a pergunta muito prática em saber, porque quando as coisas elas estão fluindo, é fácil você adorar a Deus, mas é na provação que nós vamos saber se nós de fato temos integridade, temos lealdade, temos fidelidade ao Deus que nos chamou. Quando Deus ele nos permite passar por um deserto, ele não está disposto a verificar a nossa capacidade ou testar até onde nós podemos ir. Pelo contrário, ele é soberano. Ele sabe que eu e você resistimos até certo ponto. Mas se faz necessário nós passarmos por tribulação para nós mesmos nos conhecermos, para nós mesmos sabermos as nossas limitações, para nós conseguirmos compreender e aprender, no meio do deserto, fazer o nosso altar a Ele e conseguirmos adorá-lo mesmo em meio a aflições.
Deserto é sinônimo de pouca água. Deserto é sinônimo de pouca alimentação. Deserto é sinônimo de temperaturas altas, onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos a solução. Não conseguimos olhar para trás e somente nos resta olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. E o que eu acho mais incrível do livro de Jó, a declaração que ele fala que ele não conhecia a Deus. Ele falava que ouvia falar de Deus, mas agora os seus olhos o contemplavam. E mesmo Jó, não tendo o conhecimento que nós temos hoje, ele teve a capacidade de confiar no Senhor até o fim. Quanto mais nós, que grande vantagem que nós temos, que nós não só conhecemos a história e a aflição de Jó, como nós temos a compilação da Bíblia de forma leve, na qual nós podemos carregar para cima e para baixo, ou até mesmo dentro do nosso próprio celular. Nós temos uma vantagem gigantesca sobre Jó. Jó não conhecia Deus e o Senhor ele confiou nele de derrotar Satanás através da vida de Jó, quanto mais na minha vida e na sua vida, o que o Senhor não pode fazer para desequilibrar e destronar as trevas e o trono de Satanás. Eu tenho plena convicção que se você resistir até o fim o deserto, você terá um manancial lá no fim. E certamente, assim como Jó, ele passou a conhecer mais o Senhor, você também terá mais intimidade com o Senhor. E o mais importante de tudo, você também vai estar aprendendo sobre as suas limitações, sobre as suas capacitações. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!